Bom, pessoal, vamos lá. Temos 17 pessoas agora e eu quero falar com vocês hoje sobre o bom tesouro, né? Livro de Lucas, capítulo 6 e o verso 45. Jesus vai falar uma parábola muito poderosa e ele vai dizer assim para nós: o homem bom, do bom tesouro do seu coração ele tira o que é bom, e o homem mau, do seu mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Em outras versões vai dizer assim: daquilo que o coração está cheio, fala a boca, né? Eu estava pensando hoje sobre essa proposta de Jesus aqui, quando ele está falando sobre tesouros, né? Eu não sei se você já ouviu, ou quando a palavra tesouro vem à sua mente, o que a gente imagina, né? A gente imagina uma caixa cheia de valores, cheia de bens, cheia de recursos, né? Conteúdo. E isso traz valores infindáveis, né? Quando a gente pensa nisso. E eu estava pensando sobre esses valores. E o que Jesus estava querendo dizer quando ele disse que o homem bom do seu bom tesouro, ele tira as coisas boas, ou seja, do seu coração ele vai tirar as coisas boas. Isso aqui é poderoso, porque a gente vai pensar no seguinte: Jesus ele estava querendo trabalhar com a integridade do ser humano e com a sua humanidade em si, né? Porque quando ele vai falar de tesouro, ele vai falar assim de uma coisa muito valiosa que a gente guarda dentro de nós. Uma coisa muito valiosa que a gente carrega em nós. E aí eu volto a repetir uma palavra do bispo que ele sempre repete e sempre libera sobre nós, né? O que você vai fazer com aquilo que você carrega? Eu quero mudar essa frase e dizer assim: o que você vai fazer com o tesouro que existe em você? Porque a ideia de Jesus aqui é dizer, independente do homem, se ele é bom ou se ele é mau, ele tem um tesouro que ele visita, né? Se ele tem um tesouro que ele visita para tomar as decisões, ou seja, para ser quem ele é, isso depende muito daquilo que está carregando dentro de si, né? Agora, sabe o que é interessante? Quando a gente era pequeno, né, a gente ouvia falar muito de tesouro e eu acreditava muito que no final do arco-íris tinha um pote de mel, né? Outros diziam que tinha uma caixa do tesouro e alguém tinha que chegar no final do arco-íris. Não sei se você já ouviu isso, né? Perceba que para todo tipo de tesouro, cara, existe um mapa, né? Existe um mapa. Agora, o mapa que nos leva ao tesouro, ele é tão valioso quanto o tesouro em si. Por quê? Porque o mapa, ele nos dá o caminho, né? Aí eu fiquei pensando nisso. Cara, e eu refleti muito sobre essa questão e o que Jesus estava querendo dizer. Jesus estava dando, na verdade, a receita para esses caras e dizendo assim: cara, o homem bom, ele descobriu o mapa que o levou a ser bom. Porém, o homem mau, ele não precisou de mapa, porque os valores que ele foi juntando na sua vida e na sua trajetória o tornaram alguém superficial. E por que eu estou falando que o tornaram alguém superficial? Porque você vai ver Jesus falando lá no verso 48, a gente está no 45, mas no verso 48, Jesus vai dizer assim, cara, que um homem, ele decidiu fazer a sua casa e ele cavou os seus alicerces e ele fundou os seus alicerces numa profundidade até que ele encontrou a rocha e ali ele firmou a sua casa. E ele vai dizer assim: de maneira que veio as águas torrenciais e bateram nessa casa e nada abalou essa casa. Sabe o que é poderoso nisso? Que Jesus está dizendo assim: cara, se você quiser ter um tesouro bom, as coisas não vão ser fáceis. Existe uma construção nisso. A gente precisa estar mergulhado fundo. Por quê?
em detrimento daquilo que a gente vive no dia, a gente vai ter que tomar algumas decisões. E sabe o que vai se manifestar no momento que você tiver que tomar uma decisão na sua vida, seja ela rápida, seja ela momentânea? É a caixa do tesouro que você carrega. Cara, tem gente que já decidiu muita coisa pela emoção, porque não tem uma profundeza em Deus, não encontrou o mapa do tesouro, né? Não encontrou o mapa do tesouro, não trilhou o caminho do tesouro. Hoje a gente está vivendo uma vida que a gente quer facilidade, a gente quer praticidade, a gente quer tudo para ontem. E o problema da gente fazer tudo para ontem é que a gente não tem tempo de construir nada, cara. A gente não tem tempo de se firmar e se fundar em nada. Agora, cuidado com o tesouro que você carrega. Ah, mas eu sou bom. Mas se você for bom e for superficial, você não terá um bom tesouro. Porque nós vamos agir conforme aquilo que a gente carrega. Eu ouvi uma frase uma vez de Paulo Borges, ele disse assim, cara, a gente vai entender o tamanho da profundidade bíblica através da oração que alguém faz. Isso me marcou. Porque até para nossa oração, a gente precisa de tesouros. A gente precisa expressar aquilo que a gente carrega em nossa alma. Até para lidar com os dias difíceis da nossa vida, a gente vai precisar visitar o tesouro para tomar as decisões, para saber como falar, para saber como se portar. Jesus disse, o homem bom e o homem mau possuem tesouros, cara. Agora, o problema não está nos valores, e sim quem ele se torna. Perceba que o problema não está nos valores. O problema está na importância que eu dou a isso. Sabe? Jesus vai dizer, cara, não pode uma árvore, um espinheiro, ele não pode dar figos. Ou seja, aquele que possui um tesouro superficial na sua vida, ele vai até aparentar a ser alguma coisa, mas os frutos vão revelar quem ele é. Porque os frutos revelam aquilo que nós carregamos em nosso interior. Nós precisamos do bom tesouro. E nós temos o mapa para esse bom tesouro. Davi foi considerado o segundo coração de Deus porque ele disse assim, cara, a sua palavra eu escondi guardada no meu coração. Sabe o que ele estava dizendo? Ele disse, eu descobri o mapa do tesouro. Eu sei aonde eu preciso colocar as minhas bases. Se do coração procedem todas as saídas da vida, então é no coração que eu preciso colocar o meu maior tesouro. É no meu coração que se torna a ideia central de Deus para que ele trafegue por ela. E esse é o caminho da graça. O coração é o caminho da presença de Deus. O coração é o caminho das riquezas de Deus. O coração é o caminho dos valores que Deus quer depositar em você. Cara, e se os valores de Deus estiver no seu coração, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. As suas decisões serão diferentes. Sabe por quê? Porque a gente passa para um novo nível. E qual é esse novo nível? Eu deixo de ser escravo das minhas emoções e me torno senhor delas. O homem mau, ele vai dizer assim, eu sou um espinheiro, mas eu posso te dar figos. A Bíblia vai dizer, pelo fruto, a gente conhece a árvore. Não tem jeito. Tudo está conectado com aquilo que eu carrego no meu coração. Os meus comportamentos estão conectados com aquilo que eu carrego em meu coração. O livro de Ezequiel, capítulo 31, o Ezequiel vai dizer assim que o Senhor deu poder a uma árvore e ela cresceu. Olhando para Faraó e ele estava dizendo, e essa árvore se ramificou e os pássaros encontravam abrigo nela, alimento nela, era sombra para todas. Os cedros, eles sentiam inveja do tamanho dessa árvore.
Só que a soberba e a arrogância subiu ao seu coração e eu rejeitei. E eu o entreguei na mão dos governantes. Ou seja, até que parecia ser uma árvore boa, até tinha a aparência de quem carregava um bom tesouro. Os valores de tesouros, eles não mudam. O problema é o que eu faço com esses valores. Eu conheço muita gente que tem palavra, tem teologia, tem Bíblia, mas esses valores não servem para edificar a si mesmo, mas eles servem para atacar, para diminuir, para trazer sobre eles uma ideia de valores que não condizem com aquilo que o valor realmente, com a essência do valor. Ou seja, o valor que é usado de uma maneira errada, ele se torna mal. E por que se torna mal? Porque a gente não gasta um tempo e a gente não se dedica. Tudo aquilo que você não gastar um tempo e você não se dedicar, você vai se tornar alguém superficial. E se tem uma coisa de que Cristo não tem compromisso, é com superficialidades. Ele vai dizer assim: o homem bom, a gente só se torna bom quando a gente tem um trabalho a percorrer, quando a gente encontrou o mapa. Oxalá que o Senhor nos leve para esse mapa hoje. O mapa do bom tesouro. Será que eu posso ver uns foguinhos subindo aqui? Né? Para que a gente possa achar valores imensuráveis em Deus, que possam transcender a nossa ideia de cristianismo e nós possamos se tornar alguém que realmente tenha a aparência de que tem alimento, tenha a aparência de que tem água, tenha a aparência de que tem comida, tenha a aparência de quem tem abrigo, porque é isso que Deus quer fazer com a gente. É isso que o Senhor quer fazer com a nossa vida. Aleluia, cara. Ele quer fazer isso no nosso coração. Ele quer fazer com que tudo aquilo que nós carregamos em nosso coração se torne algo tão poderoso, cara, tão poderoso, que quando vier o dia mal, isso venha para nos formatar, isso venha para nos equilibrar em Deus. E Deus não quer que você seja uma pessoa desequilibrada. A gente está todo domingo, a gente está toda semana sendo nutrido por tesouro. Agora, o que esse tesouro tem feito no dia mal? Quem você tem se tornado a partir daquilo que você está recebendo? Quem é você no coração de Deus? Quem somos nós? O Espírito Santo, ele quer entrar em nós, encontrar morada em nós, encontrar um tesouro em que ele possa repousar, em que ele possa vivenciar e usar aquilo que nós estamos recebendo, porque a gente só vai falar daquilo que a gente conhece. A boca só vai falar daquilo que o nosso coração estiver cheio. Aí o Senhor vai dizer: pois será semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo as torrentes de água, o rio bateu com ímpeto contra aquela casa, mas não pôde abalar, porque ela estava fundada na rocha. Ou seja, ela encontrou o mapa do tesouro. Teve um dia que Jesus olhou para Pedro, em meio a todas as mazelas de Pedro, em meio a toda aquela confusão de Pedro, arranca a orelha de um, promete ser fiel até a morte. Aí Jesus olha para ele e dá o mapa do tesouro para ele e diz assim: Pedro, tu és pedra, e sobre ela
Você vai edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é o mapa do tesouro. Que Deus te abençoe. Que você possa viver essa palavra no seu coração nessa noite. Quero orar por você. Espírito Santo, na autoridade do teu nome, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor, nesta noite, o Senhor invada o nosso coração. Que o Senhor visite o nosso tesouro, Pai. E que o Senhor possa usar esses valores que temos em nós, Senhor, para equilibrar as nossas decisões, as nossas emoções, Senhor. Que o Senhor nos ajude a não ser escravo das nossas emoções, mas que nós possamos, Senhor, enxergá-las como ímpetos que batem sobre a nossa casa, porém nós estamos firmados na rocha. Nós temos o mapa do tesouro, e o tesouro é o Senhor, Pai. E é por isso que nós seremos inabaláveis para a glória do teu nome. Que o Senhor guarde as famílias, que o Senhor guarde a nossa comunidade, Senhor, contra esses ímpetos, Senhor, que se levantam. Controle a emoção dos teus filhos. Senhor, os ajude a equilibrar as suas decisões e que as suas decisões elas venham ser tomadas através de ti. Porque para ti, é sobre ti, Senhor, que é todas as coisas. Tua palavra diz que todas as coisas contribuem para o nosso bem, mas contribui para o bem de quem é bom, de quem encontrou o mapa do tesouro, Senhor. Aqueles que percorreram uma longa caminhada e firmaram os seus alicerces em ti, Senhor, que tem profundidade em ti. Te louvamos, porque tu és um Deus que faz isso conosco, Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Eu abençoo teus filhos na autoridade do teu nome. Amém. Que Deus abençoe vocês. Uma rápida reflexão aqui para a gente se deleitar sobre a palavra do Senhor. Que Deus abençoe você. Domingo nós temos ajuntamento e nós esperamos você em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua família. Que Deus te guarde. Que Deus te dê uma ótima semana em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Paz.